Caros amigos, caros irmãos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal A Bíblia Tem a Resposta. Pela graça de Deus, nesses minutos que ficaremos juntos, vamos meditar em mais um tema, mais um assunto, à luz das Escrituras, à luz da Bíblia Sagrada. E eu desde já convido você a abrir o seu coração para receber as verdades, o ensino que Deus tem para nós, nessa oportunidade que aqui estaremos meditando sobre mais um tema à luz da Bíblia. Como você pode ver no tema da descrição aí no campo do nosso vídeo, nós queremos falar hoje sobre suicídio. Então a pergunta que nós vamos analisar, vamos procurar, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, é esta que você lê aí. O que a Bíblia ensina sobre o suicídio? É uma pergunta, né? Então vamos dar a entonação correta. O que a Bíblia ensina sobre o suicídio? Então essa pergunta nós queremos falar um pouquinho sobre esse assunto no vídeo de hoje. Então, primeiramente, é importante nós definirmos aqui a questão do que é o suicídio. Né? Então, a definição é importante por quê? Porque pode haver algumas distorções, algum entendimento não muito correto sobre o suicídio e que não é o ensino correto das Escrituras. Então, para nós entendermos o que a Bíblia ensina, o que é o suicídio? Então, você pode procurar no dicionário, um bom dicionário é disponível, e você vai encontrar lá que o suicídio é um sinônimo de um autoextermínio. Ou seja, quando a pessoa põe fim à sua vida, mas de maneira deliberada, ou seja, de maneira voluntária, de maneira espontânea. Alguém que tira a sua vida de maneira voluntária, consciente e espontânea. Então, esta seria a definição de suicídio. Para nós iniciarmos aqui a nossa análise, é importante ter isso em mente. Então, suicídio é quando a pessoa põe fim à sua vida, põe termo à sua vida de maneira voluntária, espontânea e intencional. Né? Vamos dizer assim que é importante também. Ou seja, a pessoa ela põe fim à sua vida de maneira intencional, voluntária e espontânea. Bom, posto isso a respeito do suicídio, eu queria agora falar um pouquinho sobre a questão da vida. O que a Bíblia nos fala sobre a vida. Então, a Bíblia vai nos mostrar que a vida é um dom de Deus. Ela é uma dádiva de Deus. Deus é o autor da vida. O Deus Criador é o doador, aquele que dá, aquele que nos concede vida. Se nós lermos lá no livro de Gênesis, no livro das origens, no capítulo 2, verso 7, onde está o relato da criação do homem, quando Deus faz aquele boneco, vamos dizer assim, do pó da terra, inerte, e sopra nele, a Bíblia diz lá no verso 7, né, Gênesis 2 e 7, o fôlego da vida. Então Deus concede vida ao homem. O homem estava ali, digamos assim, sem vida, né, morto. Era só o boneco feito do pó da terra. Então Deus vai em Adão e coloca vida, doa a vida ao homem. Então, é o primeiro ponto importante aqui. O autor e doador da vida é o Deus Criador, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Ele é aquele que nos doa, que nos dá a vida. Tendo isso em mente, nós vamos encontrar aqui algumas passagens bíblicas também que nos mostram que Deus, como autor e doador da vida, é o único, importante, né? Temos isso em mente também, entendermos isso à luz das Escrituras, é o único que pode tirar a vida do ser humano. Então, como ele é o único que pode dar a vida, ninguém mais pode. Uma pessoa morta, se Deus não a ressuscitar, não tornar dar a vida a ela, ela permanecerá morta. O único que pode trazer o homem novamente à vida depois de morto é Deus, porque ele é o autor, é o doador da vida. Então, alguns textos que nos mostram isso, podemos ler, né, no livro lá primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, no versículo 6, está escrito assim lá: o Senhor Deus é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela.
Então, essa passagem registrada aqui no livro de Samuel, dentre outras, nos diz que é Deus, é somente Deus que pode dar a vida e também somente Deus é que tem o direito, que tem a faculdade, que tem a permissão, vamos dizer assim, para tirar a vida do ser humano. Somente Deus. Ele dá a vida e ele tira a vida. Outra passagem também que podemos meditar ou ler aqui está lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, quando o apóstolo Paulo, ali na cidade de Atenas, em uma de suas viagens missionárias, ele, chegando a Atenas e vendo ali a cidade tão entregue à idolatria, adorava todo tipo de deuses e estátuas e coisas que caracterizavam, né, uma religiosidade, mas sem conhecer o verdadeiro Deus. Paulo, chegando a Atenas, está registrado em Atos 17, no verso 24 ao 25, podemos ler assim, ó, ele falando aos atenienses lá, Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois o próprio Deus, ele mesmo, é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, observe que também as Escrituras dizem aqui nesse texto que Deus é o doador, aquele que dá a vida, a respiração e todas as demais coisas. Então, nessa passagem de Atos também é reforçado esse ensino da Bíblia, que Deus é o autor, doador da vida. O Salmo 139, também, o salmista, lá, Davi, ele, quando fala no verso 13 ao 16, falando da formação do bebê no ventre materno, ele também faz esse link, né? Dizendo, né, que Deus conhece a formação da vida desde o seu início, ali quando está um embrião, está se formando no ventre materno. Então, Davi faz uma narrativa, ele diz: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Os teus olhos, verso 16, viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas essas coisas foram escritas, quando eu nem as quais iam ser dia a dia formadas, quando nenhuma ainda delas havia. Então aqui, o salmista, não é? O Davi, ele faz esse link de Deus com a formação no início da vida de um bebê no ventre materno. Também reforçando este ensino que Deus é o autor da vida. Bem, como Deus é o autor da vida, então o conceito das Escrituras aqui já nos remetem a esse ensino. Deus é o único que pode tirar a vida, somente Deus. Nesse entendimento, agora falando sobre o suicídio, como Deus vê o suicídio, vamos ler mais um texto lá em João 10:10, quando Jesus fala que ele veio para dar vida, e vida com abundância. João 10:10. Ele fala da figura do ladrão, que é a figura do diabo, de Satanás, indica a obra de Satanás, e no fim do verso 10, ele diz, vamos ler o verso 10 todo, né? João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir, que é a obra de Satanás, roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, a obra de Deus, prezados, queridos e queridas, a obra de Deus é dar vida. Deus não veio dar a morte para o homem. A morte, como diz lá Paulo, né, em Romanos, o salário do pecado é a morte. Então, a morte é consequência do pecado, da desobediência, da rebeldia do homem em relação ao seu Criador. A consequência disso é a morte. Mas Deus não veio, o plano de Deus, o propósito de Deus, ao enviar o Redentor Jesus Cristo, seu Filho, é dar vida, como ele diz aqui, João 10:10. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, até esse momento, nós podemos perceber que Deus, ele
não aprova. O suicídio não vem de Deus. O suicídio não é uma obra que tenha origem em Deus. O suicídio, ou seja, a pessoa por fim à sua própria vida, ela é consequência de uma separação do homem em relação ao seu Criador. Quando a pessoa está separada de Deus, separada do seu Criador, andando em pecado, andando separada, andando em rebeldia à voz de Deus, ela fica sujeita a esta obra maligna. Lembre que Jesus fala, né, no início do verso, João 10:10 no início, o ladrão, que é Satanás, uma figura do diabo, veio para roubar, matar e destruir. Matar é a obra de Satanás. O suicídio nada mais é do que a pessoa se assassinar, vamos dizer assim. Ela se auto-aniquila, ela põe termo à sua vida. Então esta obra não é de Deus, prezados e prezadas. Esta obra é de Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Eu acho que aqui ficou bem claro. Se você tiver dúvida, alguma coisa que você queira ainda saber, faça a sua pergunta, registre nos comentários ou envie no e-mail que está registrado na descrição do vídeo e nós estaremos nos aprofundando, detalhando mais talvez esse assunto, caso você ainda tenha dúvida. Agora eu gostaria de citar aqui 2 versículos interessantes, só para nós concluirmos essa primeira parte, né? Deus, como autor e doador da vida, ele mesmo, lá no Antigo Testamento, e depois isso é reforçado no Novo Testamento, ele dá ordem para o homem, dizendo, não matarás. É um dos mandamentos lá do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos, que Deus deu a Israel, lá no Monte Sinai, nas tábuas de pedra. O 6º mandamento, se não me falha a memória, é este, não matarás. E este mandamento ele é confirmado no Novo Testamento por Jesus, quando Jesus estava falando, tanto por Jesus como depois pelas cartas paulinas, ele é confirmado quando Jesus fala ali em Mateus 5:21, no Sermão da Montanha, ele fala sobre este mandamento, e ele confirma a questão do não matarás, ou seja, ilustrando ou falando sobre o amor ao próximo, o amor que nós temos que ter, né, ao próximo, ao nosso semelhante. Então, só para também reforçar que a ordem de Deus é não matarás. E isso inclui, é claro, a pessoa matar o seu semelhante ou se matar. Ela está cometendo um assassinato. Ou o seu semelhante, ou a si mesmo, ela está matando. Então, a ordem de Deus é contrária a isso, é não matarás. Deus como autor e doador da vida. Eu queria agora, nesses minutos ainda que temos, mas já vamos chegando ao final, né, para não nos delongarmos muito, citar alguns exemplos das Escrituras sobre o suicídio. Sobre o que eu quero dizer, pessoas que se suicidaram, se mataram e que a Bíblia registrou alguns casos de suicídio que estão nas Escrituras. Nós temos aqui 4 casos que eu gostaria de citar, talvez não vá dar tempo de falar todos hoje, né? Mas pelo menos 2 casos eu vou citar aqui. E os outros 2 eu deixo para citar, talvez no vídeo seguinte, fazemos a parte 1 e parte 2, não é? Para não ficar muito extenso. Então, o primeiro caso que a Bíblia registra de suicídio está lá no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 31, do verso 4 ao verso 5. Quem é o personagem que se suicida ali? O rei Saul. Saul e o seu escudeiro. São 2 pessoas que se suicidam ali. O seu escudeiro, né? Aquele que levava as armas, que acompanhava o rei nas suas batalhas. No capítulo 31 do primeiro livro de Samuel, do verso 4 ao verso 5, mostra ali, é o primeiro registro, digamos assim, de uma pessoa tirando a sua própria vida, de uma pessoa se suicidando. O rei Saul, ele estava ali numa batalha com os filisteus, já distante de Deus, estava em rebeldia, em desobediência à voz do seu Criador. Né? Um pouquinho antes, se você ler, pode ler em calma na sua casa, no capítulo 28, Saul consulta uma médium, né? Consulta uma pessoa que consultava os mortos, uma necromante, o que Deus já havia dito que era terminantemente proibido, reprovado por Deus. Saul faz ali no capítulo, mostra Saul fazendo isso no capítulo 28, né, do primeiro livro de Samuel. E no último capítulo, no capítulo 31, numa batalha que ele estava travando contra os filisteus,
ele, vendo que os filisteus estavam vencendo e que iriam derrotar Israel, ele pede ao seu escudeiro que o mate. Está registrado ali, no capítulo 31, versos 4 e 5. O escudeiro, com medo, temeu fazer isso, se recusou a tirar a vida do rei. Então, a narrativa bíblica diz que ele se lança, Saul pega a sua espada, se lança sobre ela e se mata, se suicida. E em seguida o seu escudeiro, vendo que Saul estava morto, se mata também, se suicida também. Então esse é o primeiro relato de suicídio das escrituras mostrado, registrado na Bíblia, é do rei Saul e do seu escudeiro, ali no primeiro livro de Samuel, capítulo 31, versículo 4 e 5. E o segundo caso, para nós terminarmos esse vídeo de hoje e continuarmos no próximo, que vai ser parte 2, o segundo relato está também, só que agora no segundo livro de Samuel. De Saul é no primeiro livro de Samuel. Este, que eu vou falar agora, está no segundo livro de Samuel, ali no capítulo 17 e no versículo 23. A narrativa ela começa ali no capítulo 15, é a rebelião, a história da rebelião de Absalão contra o seu pai, o rei Davi. Então Absalão era filho de Davi, faz uma rebelião ali no reino e quer usurpar o trono do seu pai. Davi tem que fugir ali de Jerusalém e Absalão toma temporariamente as rédeas do reino. Ele assume ali o reinado de maneira ilícita, né? Usurpando o trono do seu pai. E ali tem um personagem chamado Aitofel, que era um grande amigo de Absalão, um conselheiro de Absalão, chamado Aitofel. Então, é o segundo caso que a Bíblia relata de suicídio. Aitofel. Está lá, 2 Samuel, capítulo 17, verso 23. Aitofel, vendo que um dos seus conselhos não foi acatado, não foi obedecido por Absalão, ele vai, né, e se mata. A narrativa diz assim, né, verso 23. Vendo, pois, Aitofel, que se não se tinha seguido o seu conselho, abordou, carregou o jumento, levantou-se, foi para sua casa, para sua cidade, pôs em ordem a sua casa e se enforcou. E morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Então, Aitofel é o segundo exemplo, caso registrado na Bíblia de suicídio. Ele viu que o seu conselho foi seguido, vamos dizer assim, entrou em depressão e foi lá, né, e se enforcou, se matou. Então, é o segundo caso que a Bíblia registra de suicídio. Queridos e amados, nós vamos parar por aqui para não estendermos mais o nosso vídeo, né? Ficam nesses dois casos, temos mais 2 casos registrados de suicídio nas Escrituras. E também no próximo vídeo vamos falar sobre o caso de Sansão. Sansão, que muitas vezes também é citado como uma pessoa, alguém que se suicidou. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre Sansão e dar uma outra visão sobre a questão de Sansão, que entendo eu será mais correta, a mais harmônica com as Escrituras. Mas por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença, por ter ficado comigo nesses minutos que aqui ficamos meditando sobre esse assunto. E na semana que vem vou fazer um vídeo parte 2, continuando falando sobre suicídio, né? Citando mais esses 2 casos, 2 textos que ainda faltam e falando um pouquinho sobre a narrativa de Sansão. Deus abençoe a todos. Deus possa continuar nos iluminando, nos ensinando as Escrituras. Eu aguardo você na semana que vem com o vídeo, a parte 2, encerrando esse assunto sobre o suicídio. Deus abençoe você, forte abraço. Não se esqueça, se você tem alguma dúvida, alguma inquietação, faça a sua pergunta, porque a Bíblia tem a resposta. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.